Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CDL Talks comigo aqui, José Valderico, seja bem-vindo, Zé. Fala, William. Fala, meus queridos. Sejam bem-vindos também. E aproveitando que você já está aqui, está nos ouvindo ou nos vendo, não deixe de dar o seu like, não deixe de curtir esse episódio. E lembrando que o CDL Talks é uma iniciativa da cidade de São João Batista, onde a gente recebe empresários e empreendedores que contam suas histórias de sucesso, sua superação, suas dificuldades para chegar aonde chegaram. E lembrando também que, caso você queira nos ouvir, mas não pode nos ver, estamos no Spotify e no Deezer. Procura lá que a playlist está sensacional. E conosco aqui um convidado especial no CDL Talks, Paulo Alexandre de Oliveira Silva, ele que é CEO e proprietário aí da SPP, né? Segurança Patrimonial aí. Paulo, seja bem-vindo ao CDL Talks. Obrigado, obrigado. E a nossa pergunta sempre clichê praticamente aqui é sempre né? Quem é Paulo, de onde vem, né? O que come, o que faz depois das 6 horas da tarde, né, Zé? Para alguns, né? Tem uns empreendedores que vão até meia-noite, né? Então, Fica à vontade contando um pouquinho da sua história. Sabemos que tu é original do Rio Grande do Sul, a gente já se conhece há bastante tempo, Sim, né? sim. De outras caminhadas, não só Também, do mundo empresarial, mas também da Isso. questão cristã também. Sim. Mas conte um pouquinho para a nossa audiência aí, quem é Paulo. Pois então, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, da onde o horário que você estiver ouvindo, né? Enfim, o Paulo é essa pessoa que muitas pessoas aí já conhecem, sabem quem sou, né? Um empresário que venho do ramo da segurança já há mais de 30 anos, né? Nessa profissão, como profissional, falando da área profissional, e como chefe de família tenho 3 filhos, né? 2 netos, esposa, casado. Temos essa vida social também cristã, né? E sou aí um empreendedor, né? Que venho lutando nesse Brasil afora aí, né? Correndo para ao encontro do sucesso para ver se dá certo, né? E não somos de desistir tão fácil, né? Eu sempre costumo dizer que eu não corro sem antes ver o bicho pular de trás da moita. Mexeu a moita, não me assusta, não. E o bicho tem que saltar de trás para mim ver se eu vou correr ou não. Então, a gente está nessa empreitada já há 9 anos, né, William? A SPP, ela é 100% batistense, né? Ela nasceu em São João Batista, é original daqui, apesar de eu ser gaúcho, né? Estou há 33 anos praticamente na área de segurança privada. E essa ideia de fundar uma empresa de segurança, ela veio exatamente com os tombos e com os investimentos que a gente faz na gente mesmo, né? Então, quando eu vi que eu tinha capacidade de fazer algo, não só para os outros, mas para mim mesmo, a gente deu um pontapé inicial, aproveitamos uma oportunidade dentro da cidade que surgiu, né? E aqui a gente abriu a SPP, Serviço de Proteção Patrimonial, 24 horas à disposição dos comerciantes, dos industriários, dos residentes, porque a gente pega toda a categoria, né? Quem precisa de segurança pode contar com a SPP. Paulo, uma pergunta importante sobre essa questão, né, tu falou dos tombos e dos investimentos que a gente faz em si mesmo, né? Sim. A gente sempre fala muito aqui, e a CDL tem muito esse papel de buscar sempre oportunidade de geração de conhecimento para as pessoas, seja ele o próprio dono do estabelecimento ou seus colaboradores, né? Que tipo de treinamento, geralmente, o setor, o segmento exige de um profissional, assim? Certo. Vamos lá. É preciso que as pessoas saibam que existem certas diferenças de profissões, né? Por exemplo, hoje nós temos o vigilante patrimonial, que ele é regulamentado pela Polícia Federal. Esse profissional ele precisa de um treinamento específico dentro de uma escola, né? Armamento e tiro, defesa pessoal, prevenção de combate a incêndio, todos esses cursos. É mais fácil eu falar o que eu não tenho de curso do que o que eu tenho, entendeu? Porque o currículo fica menor, né? Então, então esse profissional... a empresa em si, hoje nós não somos regulamentados pela Polícia Federal, porque a nossa função não exige, porque nós não somos vigilância armada, entendeu? Nós somos vigilância patrimonial, então nós somos vigia
Nós somos controladores de acesso, nós somos porteiros, entendeu? Nós somos vendedores, atendentes de alarme. O atendente de alarme em si já vai ser uma função que vai ser regulamentada pela Polícia Federal, já está em andamento para isso, né? E outras funções também que a gente tem, né? Como limpeza, asseios, né? Enfim, que não são funções regulamentadas pela Polícia Federal. Então, nós não necessitamos da credencial da Polícia Federal para isso. Nós somos regulamentados pelo Ministério do Trabalho, certo? Nossa empresa tem uma regulamentação. E os nossos profissionais, do que você perguntou em relação a treinamento, nossos profissionais sempre procuramos compor o quadro de profissionais, pessoas que estão qualificadas, certo? Principalmente na questão de vigilância patrimonial, né? Onde a gente tem aqui dentro da cidade vários pontos onde a gente exerce a função de vigia patrimonial 24 horas, então a gente procura profissionais qualificados dentro dessa função. Claro que, às vezes, por uma extrema necessidade de uma emergência ou uma emergente contratação, a gente acaba, às vezes, trazendo pessoas que não são qualificadas, mas nós, pela qualificação, tempo de profissão, a gente dá o treinamento para capacita aquela pessoa. Capacita a pessoa para a pessoa, né, exercer essa função. Tem a questão básica, né? Informação básica ali. Porque, imagine, se hoje em vários setores a gente vem enfrentando dificuldade de mão de obra, né? De encontrar profissionais qualificados, no setor, principalmente de vocês, não deve ser diferente, né? Deve ter muita dificuldade de buscar esses profissionais, até porque boa parte deles também, muitas vezes, estão em grandes centros, né? Estão em grandes cidades, né? Geralmente não tem já nem tem muitas empresas em cidades menores, como a nossa. Então, exatamente. por isso que quando também tu toca na questão da oportunidade, como é que foi essa oportunidade para ser fundada há 9 anos atrás a SPP? Olha, assim, eu trabalhava numa empresa como supervisor, né? Uma empresa regulamentada pela Polícia Federal, inclusive de uma pessoa que é originária, como eu, da função. Entendeu? Uhum. Ele era um vigilante, ele apostou, foi lá, colocou uma franquia da Inviolável, não deu certo, a Inviolável tirou a franquia dele para ele não perder. Posso falar o nome, né? Sim, claro. Para ele não perder. Faz parte da tua história, né? Isso, para ele não perder essa franquia, ele só trocou o nome. Ele foi lá e fundou a Inviosat. A Inviosat é uma empresa muito bem conceituada hoje em Santa Catarina, né? Ela é catarinense, da cidade de Concórdia, onde é a matriz dela. Né? O Dr. Emerson Lorenzetti é um grande amigo meu, né? E eu fui prestador de serviço para ele, entendeu? E ali eu fui como fiscal, só que por uma situação gerada, houve uma puxada de tapete, porque isso tem em todos os lugares, pessoas que estão sempre querendo te puxar o tapete, e eu recebi uma puxada de tapete, entendeu? Com quase 3 anos, uma profissão boa, exercendo, não tinha hora. Eu sou um cara que até hoje, como empresário, trabalho 24 horas por dia, 7 dias da semana. Meu celular toca 3, 4, 5 da manhã, eu atendo. Se tiver que sair, sai. Já saí daqui para ir para Joinville, já saí daqui para ir para o Rio Grande do Sul, onde a gente tem a empresa, né? Para fazer atendimentos, para dar apoio. Então, eu não tenho hora para trabalhar. Eu trabalho, tendo serviço de trabalho. E a empresa em si, que é praticamente a vida de um empresário, exatamente, né? né? O empresário Isso, que quer ter 8 horas de jornada não vai funcionar, né? Isso é exclusividade minha, né? Entendeu? Então, com essa puxada de tapete que houve dentro da empresa, eu, com os cursos que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, o tempo já de carreira, né? Na época, 20 e tantos anos, eu disse, não, eu chego de trabalhar para os outros. Eu acho que está na hora de eu fazer um investimento, meter a cara, a coragem. Aí fui para dentro do campo do conhecimento. Quase desisti, né? Quando eu comecei a ter os relatórios de CNDs, federal, estadual e coisa e tal. Eu digo, meu Deus, não dá. Você trabalha para... A burocracia, né? Burocracia muito grande. Mas a gente enfrentou, né? A gente fez um investimento. A oportunidade surgiu, eu não sei se tu está lembrado, de um assalto que aconteceu ali na Factor do Betinho Souza. Sim. Né? Isso. Nessa oportunidade, quando aconteceu Betinho isso... Souza já contou essa história para nós aqui e ele, né, foi vítima mais de 20 vezes, se não me engano. Isso. E daí, numa dessas, como eu tenho o curso, que a minha sigla é SPP, ela é um curso, ela é uma função, é Segurança Pessoal Privado, ou seja, Segurança VIP. Né? Eu exerci por 10 anos essa segurança pessoal. Eu fui 6 anos segurança pessoal do dono da churrascaria Mosqueteiro no Estádio Olímpico do Grêmio em Porto Alegre, e por 4 anos eu fui segurança do dono da churrascaria Zequinha, ali em Porto Alegre, na São José,
Tudo... Esse segurança, então, aí que tem tanto de empresários como jogador de futebol e artistas aí, foi a tua primeira... Minha primeira função, entendeu? Eu escoltava eles, escoltava filho, buscava a esposa nos lugares, levava filho na faculdade, sempre naquela época com maior facilidade, então sempre com porte de arma, com os cursos tudo em dia, porte de arma, né? Sempre paletó, gravata, sempre na régua. Olha. E trabalhava das 8 da manhã até a hora que eles pegavam no sono. 2, 3 horas da manhã eu dormia, eu ia para minha casa, 8 horas eu estava de volta na casa do patrão e assim sucessivamente. E nessa caminhada, né, exercendo essa função, surgiu essa oportunidade, né, que o Betinho foi assaltado, ele me ligou, ele disse, Paulo, qual os cursos que tu tem? Eu falei para ele, tenho esse, esse e esse. Aí ele disse, não, então vamos conversar. Aí quando eu fui conversar com ele, ele disse, cara, eu não quero nada com CLT, tu abre uma MEI aí de prestador de serviço, vamos embora. E aí eu abri SPP, Serviço de Proteção Patrimonial, que, cara, exclusivamente naquele ano, se por uma provisão de Deus, se por uma brecha, uma falha na justiça, alguma coisa, eles abriram um precedente para os vigilantes autônomos abrirem empresa. Foi só aquele ano. E eu abri a CPP bem certinho naquele ano. E depois eles fecharam aquela lacuna, porque o vigilante patrimonial, ele não pode ser autônomo. Ele é regulamentado pela Polícia Federal, então ele tem que ter algo... Tem que ser CLT, né? Exatamente, ele tem que ser. Então, ele não pode ser autônomo. Aí foi quando alguém olhou com um olhar de misericórdia para o vigia, ele disse, eu vou criar um KNAI para esse cara, eu vou dar uma profissão para esse cara, eu vou dar um nome para esse cara. Entendeu? Esse cara que anda na rua, de moto, de bicicleta, às vezes a pé, com um cacetete na cintura, eu vou dar uma função para esse cara. E aí eles criaram o KNAI do Vigia Patrimonial, né? E aí é onde entrou as empresas, entendeu? Mas eu fundei a empresa, foi bem nessa época, fiz o meu primeiro contrato com o Betinho e comecei a prestar serviço para ele, né, como segurança patrimonial. Tá, aí eu vi a primeira pergunta, porque eu vejo que vocês estão muito em sincronia, mas como eu sou de fora, essa é a vantagem, eu tô junto com a audiência. Certo. Vamos tentar entender aqui, botar aqui as bolas na mesa. Qual a diferença da segurança patrimonial para por exemplo, uma segurança armada, para um vigia, para uma empresa de segurança que está, de repente, num banco? Ou não tem diferença? Eu vejo que tu falou da regulamentação da Polícia Federal. Sim. Em relação a uns podem ter porte de arma, outros não podem. Você falou da exigência de vários cursos, você tem vários. Sim. Eu queria entender quais são esses players, né? Tipo, o vigia. Tu comentou também que a nossa empresa também faz ali a parte de, às vezes, de asseio, ali, de organização, segurança, recepção. Quais são as divisões e qual é a tua área de atuação nesse sentido? Eu entendi que o gatilho que te trouxe para montar a tua empresa foi a situação do Betinho, que infelizmente ele comentou aqui que foi assaltado por diversas vezes. Mas como diferenciar os diferentes players desse mercado? Segurança regulamentada é diferente. Vigilante patrimonial e vigia patrimonial. É uma diferença. Então, já não sabia que existia. Para mim, tudo estava no mesmo balaio. Na maior parte. Eu te digo que 99,9% da população vê dessa forma. Mas, né, o vigilante patrimonial ele é um profissional regulamentado pela Polícia Federal. Ele vai praticamente interna dentro de uma escola, porque são 22 dias de curso todos os dias. Né? Em final de semana ele vem embora. Então, ele fica lá aprendendo, senta, aprende, escreve, faz as provas. Aí são várias matérias. Tem defesa pessoal, armamento e tiro, tem direitos penais, tem prevenção de combate a incêndio, primeiros socorros e tantas outras matérias. São de 8 a 10 matérias, pelo menos na minha época, porque já faz um tempo que eu não reciclo. Né? Uhum. E esse profissional também recicla de 2 em 2 anos. Ele tem que reciclar o curso, porque é o que a Polícia Federal dá de validade, o que eu acho muito pouco. Deveria ser de 6 em 6 meses. Né? Porque se você está num banco trabalhando armado e você vai num stand de tiro, dá tiro de 2 em 2 anos, então está errado. A pontaria então, pode se perder isso aí, né? Se perde com certeza. Então, a diferença do profissional, desses profissionais em si, é a regulamentação, porque para eu exercer uma função de vigilante patrimonial de um banco, de uma empresa, qualquer lugar,
pode botar um vigilante, desde que atenda os requisitos da Polícia Federal, qualquer local pode botar um vigilante armado. Entendeu? Tem que apresentar os requisitos, grade, muros, cofre, tudo para guardar a arma. Apresentando os requisitos, a empresa, aqui, qualquer lugar, bota um vigilante armado no local. Aí é que diferencia. Esse vigilante ele tem que estar regulamentado, ele tem que estar com a reciclagem em dia, ele tem que estar com a sua CNV sempre em mãos, né? Ele tem vários conjuntos de regras, o que diferencia ele do vigia patrimonial. Porque o vigia patrimonial é aquele cara, eu tenho uma sala comercial, a gente tem um conjunto de salas e a gente quer botar um segurança para cuidar aqui para nós. Mas eu não quero algo tão caro, nem quero armado. Aí entra o vigia, o KNAI do vigia, porque daí ele não é obrigado a ser regulamentado, ele não é obrigado a ter um curso, ele é uma pessoa que ele vai cuidar do patrimônio. Ele vai ser tipo um zelador. Para inibir. Para inibir, entendeu? Porque ele vai ter, por exemplo, ele vai ter todas as funções dentro do perímetro. Tanto o vigilante patrimonial quanto o vigia, eles têm perímetro. Porque temos que entender que é diferente vigilância patrimonial privada de vigilância de segurança pública, né? Nós não podemos usurpar, porque é crime usurpar do poder público, não podemos. Então, nós temos uma área delimitada, tanto o vigia quanto o vigilante. Temos uma área vigilante pode andar armado, vigia não. Não pode. Pronto. Vigia anda desarmado, vigilante anda armado. Vigia tem que inibe. ter curso e autorização, né, da Polícia Federal para poder... Vigilante. Vigilante. Já o vigia o vigia não. O vigia não, se tiver uma cara por exemplo, mal, hoje, cara ruim, tu já... pode ser um vigia. Acho meio difícil ultimamente. De livro, principalmente, do saber. Pode né, ser. Zé? Porque... Postura tem, ele tem perfil. Tá de preto, todo de preto, cabelinho amarrado, lutador agora de taekwondo, jiu-jitsu. Quando eu era gordo, profissional, eu podia passar por vigia tranquilo, ali que tinha um porte até... Por que só o gordo pode ser vigia e Porque o magro não pode? Porque o gordo ele tem um Qual tanque o de guerra. O gordo é um tanque de guerra. Não. Ele já inibe pelo tamanho. Pode prestar atenção em festa. Quando o cara... a mãozada daquele gordinho ali no pé do ouvido de um, amigo. Deus me livre. É verdade. Assusta mais do que a mãozada do magro. Inibe, né? Inibe. Né? Por isso que geralmente os seguranças são altos e fortes, né? Exatamente. São acima de 100 quilos, né? Pelo menos, porque a mão com 100 quilos rodando... Para mim, só falta o alto, né? Eu só Porque falta o acima alto? de 100 quilos eu já tô. Estamos dois, então, Paulo. Mas isso é importante a gente esclarecer. E aí vem essa questão de você sempre estar atento às oportunidades e ter a tal da coragem, né? Sim. A gente sabe que hoje empreender no Brasil é um ato de coragem. Sim, né? Independente do tamanho que você é. E Sim. quanto maior você está, mais risco você assume para o seu negócio, né? E a gente percebe a evolução da SPP, né? Tu comentasse, por exemplo, que hoje estamos com unidade também no Rio Grande do Sul. Né? Mas hoje, quantas cidades vocês já atuam com a vigilância? Com a vigilância. É assim, patrimonial, né? Eu vou falar de uma forma das funções de uma forma geral, tá? Tanto o atendimento de alarme quanto vigilância. Sim, você também diversificaram o negócio, né? A gente está dentro, porque o ramo ele é um leque, né? Ele tem várias e a gente... Desculpa, corrigindo, não é diversificando. Vocês criaram uma esteira de soluções de produtos que estão dentro dentro do contexto de segurança patrimonial. Né? Então, hoje a gente atende... Hoje eu sou, a SPP a maior terceirizada, né, dentro do país da Orcegups, em parceria com a Orcegups. Hoje nós atendemos em rota 24 horas, quando eu digo rota 24 horas, 2 viaturas e 4 atendentes por rota. Né? A gente atende Porto Alegre, com 2 rotas. Né? Nós atendemos Canoas, que atende Canoas, Esteio e Sapucaia, né, 24 horas, e nós atendemos Novo Hamburgo, que atende Novo Hamburgo, Estância Velha, São Leopoldo e Sapiranga para Orcegups. Só pegasse rota boa, né? Não, só as boazinhas, né? Pressão. Aquelas que ninguém... Porque quando tu quer se incomodar, tu pega as outras, né? Aí eles me largaram só as boazinhas. Novo Hamburgo, né? Porque se nós for falar em matéria de índice Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo... Os índices, né, de questão de segurança pública são elevados, né? Então... mais Novo Hamburgo do que qualquer uma das outras duas. Tá? Mais Novo Hamburgo. Então, nós estamos dentro dessas cidades e estamos também dentro de Joinville, né, com uma rota 24 horas. Estamos dentro de Itapema, Porto Belo, Bombas e Bombinhas, com uma rota 24 horas. Estamos dentro de Tijucas e Palmas,
com uma rota 24 horas e a nossa rota de São João Batista, né, que atende Canelinha, São João, Nova Trento e Major Gersino, né? Nessas locais a gente tem rotas 24 horas. Mas aqui terceirizadas na e própria região, também. aqui na região é própria. Aí, Aqui, Tijucas e Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo nós temos um escritório, uma filial, entendeu? Que nós operamos com a e insígnia nas da outras SPP, cidades aí de operação, daí é parceria com a Orcegups. em parceria com a Orcegups, né? Aí hoje, de terceirização que a Orcegups faz, a SPP é a maior Ela parceira. tem no país inteiro, porque ela Sim, é a sim. maior da América Latina, né? Hoje em segurança eletrônica, né? E atendimentos assim táticos, né? E nós somos a maior parceira deles. Quando é para resolver, já estamos aí fechando alguma coisa de parceria, já envolvendo Paraná e São Paulo, né? Estamos visando alguma coisa. Já me ofereceram lá em cima lá para Minas Gerais, Goiás, ali aquela região, mas eu disse não, por enquanto é um pouco longe, né, para ir de carro, né? Eu não gosto de andar de avião, então o trajeto de carro fica um pouco mais longo. Vou ficar por aqui por enquanto, né? Já rejeitamos uma proposta lá para cima, mas agora está para surgir algumas aqui para próximo, perto, que dá para a gente abranger, né? E a gente sempre contrata profissionais, pessoas para nos apoiar, né? Um supervisor que vai nos dar um suporte e fizemos o negócio andar. E o que é o maior desafio hoje, principalmente quando chega essas oportunidades de você avançar em outras regiões, em outros estados, em outro município? É pessoas? É pessoas. Tu compor o quadro de funcionários, tu trazer profissionais para trabalhar, né? E a gente tem um problema muito grande com isso, entendeu? De contratação, porque hoje no patamar que a empresa está, nós não temos dificuldade nenhuma em equipamentos. Tanto é que quando eu disse, vamos botar um escritório em Novo Hamburgo, a gente comprou o equipamento, fomos lá, botamos as motos, plotamos o escritório, alugamos sem nenhuma burocracia, está tudo funcionando, tudo perfeitamente. Então, nós não temos problema com essa parte. Nós temos problema com a contratação de mão de obra, que eu acredito que isso aí é um problema crônico em todo o país. Né? Todo o país. Mas aí eu te pergunto agora, Paulo, dentro do teu trabalho, do teu escopo de serviço, como funciona na seguinte dinâmica? Você tem seus clientes, acontece alguma coisa, te ligam, ou às vezes está ali 24 horas. Quando essa pessoa, esse funcionário, esse agente chega, qual é a ação dele no dia a dia? É assim, nós trabalhamos muito com um trabalho de... Isso que levou a SPP a chegar onde chegou. Sim. Né? Quando nós começamos aqui, nós tínhamos dentro de São João Batista 3 empresas, que ainda não existia SPP, 3 empresas que operavam, né? Que operavam com segurança. E a gente estudou, né, a forma de trabalho deles, a gente viu como eles se comportavam. E eu procurei um tenente-coronel de Porto Alegre, que foi um dos meus instrutores. Desculpa. E eu levei para ele, né, a nossa ideia, falei para ele como que funcionava aqui, e ele disse, não, então faz dessa forma. Aquilo que tu aprendeu lá dentro, sentado na cadeira, que eu ensinei para os 43 alunos que estavam naquela cadeira, aplica esse método de trabalho. Se é para tu ser igual aos que estão, não comece. Comece algo para ser diferente. Você analisou a concorrência, Exatamente. foi no seu mentor e viu onde você poderia se diferenciar. Exatamente. Né? E um dos diferediferenciais que nós fizemos, que é ainda hoje, né, é o serviço 24 horas, que entra o que você me perguntou. Né? Por exemplo, as 3 empresas trabalhavam com rota noturna. De dia você saía na estrada, não tinha segurança. Entendeu? Não tinha segurança. E eu levei isso, o tenente-coronel disse, não, então faz diferente. Faz um serviço 24 horas, eu vou usar um valor simbólico, né? Quem cobra 80 por 12, você cobra 100 por 24. Porque daí você vai ganhar no volume. Traz, mas sempre com aquela questão, porque eu tive um bom mestre, né? Apesar de eu já ser puxado para esse lado, eu tive um bom instrutor, né? Ele era um tenente-coronel, cara muito exigente da 1ª companhia, 1º batalhão de Porto Alegre, o mais perigoso que existia em Porto Alegre, ele era tenente-coronel daquele pelotão. E ele nos instruiu, né? Ele disse, faça algo diferenciado, mas faça bem feito. Para fazer bem feito, faça como se fosse para você, se fosse você prestando serviço para você, cuidando da sua família. Porque quando você traz um cliente, você tem que ter ele como família. E tudo que tu vender, entrega. Pós-venda. Tudo que tu vender, entrega. Tenha certeza de que aquilo que tu vai vender, que tu vai oferecer para o cliente, tu tem condições de entregar. Então, foi isso que eu fiz. Eu disse, tanto é que eu fiquei mais de 1 ano que a minha esposa não me via fora do uniforme.
Eu usava uniforme. Eu tinha quatro calças, 4 camisas, 2 coletes, 4 jaquetas, 3 par de coturno. Por quê? Porque eu vivia 24 horas dentro da roupa. Eu fui o primeiro tático da SPP. Eu e meu filho, o Eliezer. Nós começamos a SPP junto, né? Então, eu fui o primeiro tático. O que eu vendi? Rota 24 horas. Você fica de noite, eu fico de dia. E eu fazia a venda e a ronda do cliente. E o que o cliente fazia? O que tu me oferece? Eu te ofereço o seguinte serviço. Serviço de ronda noturna, atendimento de disparo de alarme e, durante o dia, apoio tático. O que é o apoio tático? O apoio tático consiste em: estou dentro de uma sala, vejo uma atitude suspeita. Eu tenho ou um botão de pânico, ou o WhatsApp, ou uma ligação. Isso são 3 dispositivos que eu vou ter para acionar o meu segurança. Eu liguei, eu chamei o tático aonde ele estiver, ele está em rota 24 horas, ele recebe a mensagem e ele vem até o local para dar uma maior segurança, dar uma resposta. Inibe, previne, entendeu? Muitas vezes, no disparo de alarme, você já não consegue mais impedir. Por quê? Porque o disparo de alarme ele já está te dizendo que algo aconteceu. Alguma coisa foi violada ali, Alguma né? coisa foi violada. Então, você pode se deparar com várias situações. Tanto que a gente é cuidadoso até na questão das cláusulas contratuais, né? Que a gente bota que é um serviço de meio e não de final. Entendeu? Porque quando você vai para, você pode se deparar com qualquer situação. Entendeu? Então, a gente chega lá. A abordagem, a gente faz da seguinte forma: a gente instrui sempre, treina os nossos atendentes, para que eles passem na frente devagarinho, olhando, não viu movimentação, viu movimentação, desloca até um pouquinho mais para frente, aí entra o poder público. Liga para o 190, aguarda a chegada da polícia militar, mas fica próximo ao local, resguardando a integridade física do ambiente do cliente, né? Que o cliente te contratou para aquilo. Então, você vai dar o primeiro atendimento. Aqui em São João, nós impedimos muitos roubos. E aí se faz isso ainda hoje, né? Mas nós prevenimos, teve local que o pessoal chegou, estourou o vidro e saiu para ver se não ia dar nada. A gente chegou, ficamos no local, já não puderam continuar com a ação, porque o segurança estava ali, entendeu? Então, o nosso treinamento com o pessoal é dessa forma, né? Não viu movimentação, chega, viu movimentação, vai até um pouquinho mais para frente, liga para a polícia, pede apoio e faz a receptação. Eu comentei sobre essa questão da cidade pequena, não tem, né, muito essa questão de empresas de proteção locais, né, oriundas né, da própria cidade. E aí, há 19 anos atrás, quando eu cheguei, trabalhava numa empresa e a gente tinha uma empresa que tinha atuação em São João, mas a sua base era Brusque. Uhum. E aí não era 24 horas, era realmente só 12, vamos supor assim, que era só período noturno. Quando você acionava o alarme, se disparasse, essa empresa primeiro, entrava em contato contigo, né? Entrava em contato contigo para saber se está tudo certo, porque... Para não ser serviço acidental, né? Tinha que dar uma senha lá, sempre tinha uma senha, a palavra-chave. Sim, a palavra-chave. Assim, para você dizer assim, não, tá tudo certo, foi eu que fiz alguma coisa errada, tinha uma janela aberta, coisa de sentido, né? E aí, falando sobre essa questão de pessoa quebrou um vidro, vocês passam, e aí não tem movimentação, vocês ficam, e inibe a ação posterior, né, do meliante ali, faz sentido, porque tu percebe que, né, quando uma empresa está sendo protegida por uma outra terceirizada nesse ponto, e a atuação é muito rápida, o meliante ali acaba desistindo da ação, né? Porque ninguém quer botar o seu corpinho a jogo, né? Porque, querendo ou não, a gente nunca sabe o que vai receber, né? Aí você ambos me trouxe, os lados, né? É. Tanto do bandido, quanto também do quem está protegendo, ou até mesmo do poder público, no caso da Polícia Militar, que é a atividade pública aí que vai de frente, né? A civil vem depois. Aí tu me trouxe uma pergunta, uma situação, William, que aí eu vou perguntar para o Paulo, que faz muito sentido, principalmente para que a gente que é empresário, dependendo muito do segmento, passa por essa situação. O teu trabalho, muitas vezes, é impedir que o mal aconteça, é inibir. Às vezes, pelo fato de estar ali passando, tudo, inibe. Como tu faz? Eu queria saber se é fácil ou se precisa existir um convencimento para uma renovação. Por exemplo, o William tem um patrimônio, tem uma empresa, te contratou. Aí ele chega para ti e diz assim, Paulo, não vou renovar porque durante esse 1 ano nunca aconteceu nada. Só que, na realidade, nunca aconteceu porque você estava fazendo. Exatamente. O teu cliente, ele consegue perceber isso? Porque uma coisa, vamos supor, trazendo aqui o Betinho,
ele já passou por situações como essa e fala, cara, com certeza eu estou sendo poupado de passar novamente. Mas vamos supor que com o William nunca aconteceu na vida. Mas ele contratou porque, pô, minha esposa está nessa empresa, está lá na frente da minha empresa, e ele está em outro local. Não, mas se durante um ano nunca aconteceu nada, então talvez seja um local seguro aqui, talvez não precise ter esse custo, porque aí a gente entende, né? A diferença de custo para investimento. As pessoas olham como um custo, em vez de um investimento, Exatamente. numa segurança que, tipo, poxa, às vezes só o prejuízo daquele vidro foi mais caro do que eu pagar uma mensalidade ou pagar ali uma diária de uma situação. E é muito difícil esse convencimento, os clientes renovam com facilidade. Os clientes, até porque a questão do atendimento, monitoramento de alarme, ele é um valor bem simbólico, né? Por exemplo, hoje a gente parte de R$150 mensais para eu cuidar 24 horas da sua empresa. Monitorar o alarme, dar o serviço de apoio tático de dia, ter uma viatura à sua disposição, entendeu? R$150 mensais. Entendeu? Então, é um valor bem simbólico. Então, não tenho muita dificuldade com isso. Mas eu já tive clientes que suspenderam, porque existem vários fatores, né? Vários fatores de inibição. A placa de uma empresa de segurança no teu estabelecimento manda muito, entendeu? Até aqui trazendo para o nosso lado a plaquinha do SPC, do estabelecimento. Não da SPP somente, né? Mas do SPC no estabelecimento já inibe muita gente que não paga de entrar e querer fazer o seu crediário. Por isso que a maioria dos lojistas tem, né, a plaquinha lá de eu sou associado à CDL. Aí tá lá CDL, São João Batista e SPC Brasil. E isso inibe muita gente que, né, não honra os seus compromissos de querer agir de má fé porque vai ter que, né, passar lá o seu CPF no nosso sistema e vai apontar que ele está inadimplente com outro estabelecimento. E assim serve também para a questão da SPP na questão de segurança. Quando eu olho uma empresa que está sendo monitorada, que está sendo vigiada, que tem uma tecnologia ali, né, de alarmes, de câmeras, e agora vocês estão com um serviço também bastante interessante, que é essa questão de vocês estarem com acesso às câmeras dos estabelecimentos também, né? Nós fizemos, William, um investimento de quase R$500 mil. Olha só. Nós temos hoje dentro da SPP em São João Batista, né? Talvez alguns não conheçam, que a gente está ainda levando isso a conhecimento da população, né? Hoje nós temos dentro da SPP um software chamado Situator e o TheGuard. O Situator e o TheGuard foram considerados nos Estados Unidos por 5 anos consecutivos o melhor software de segurança. Então nós pagamos para ter esse software. É o mesmo que a Van usa para pegar os amostradinhos aí? Também, porque daí é um aplicativo, né? Hoje eu não tenho problema em falar, né? Hoje a gente tem o Alex da Protenet, da cidade de Brusque, que ele criou... Conhece. Exatamente, ele criou um software. Ele está trabalhando com isso. Ele tem o negócio das câmeras ACR também, né? Isso, ele vendeu a carta de cliente dele. Hoje ele vendeu para a Cronos, né? E nós somos também, eu falei da Orcegups, mas eu atendo para todas as empresas que têm cliente em São João Batista e várias regiões, eu atendo também. Por quê? Porque confio no serviço da SPP. Sabe que a SPP não veio para brincar no mercado, né? Então, o Alex, ele criou esse software, né? Que é de... Me fugiu o nome agora. Que ele faz o reconhecimento facial das pessoas. Então, tu chegou num estabelecimento, se tu está devendo para a justiça, caiu naquela câmera, já era, amigo. Em São Paulo, no Rio, tá tendo Muito aqui agora. Aqui Santa Catarina agora a festa do Pinhão, no primeiro dia, já pegaram um cara que tinha mandado de prisão. Exatamente. E ontem até, conversando com o prefeito aí, parece que as OCR vão vir e ele quer implantar também na cidade 2 dessas de reconhecimento facial também. É interessante, entendeu? Então, e a gente fez esse investimento na empresa. Então, hoje nós temos uma central de vídeo monitoramento que eu tenho capacidade de atender o país. Eu tenho hoje um software que ele tem até na entrada ali, não sei se tu já teve lá, né? Tivesse lá. Não, eu só vi por vídeo do então vai lá para conhecer. Vai lá para conhecer. Hoje eu tenho já dentro na própria SPP ali no nosso escritório, a gente já tem um demonstrativo, né? Que é uma central de portaria remota.
entendeu? Onde você entra, se identifica, a câmera lê, libera a entrada. Se você não tiver cadastrado, não entra ou alguém vai atender. E a gente faz isso remotamente no país inteiro. Hoje nós temos isso dentro da SPP. Né? Muitas pessoas dentro de São João Batista não sabem, né? Muitos empresários, mas hoje nós temos esse tipo de serviço. Essa tecnologia é muito difundida, principalmente em grandes centros, né? A gente vai principalmente em prédios comerciais, condomínios, mas eu vou muito em prédio comercial, onde tem empresas que a gente faz visita técnica e tal. O próprio SPC Brasil, dentro de um prédio comercial, e lá, se não fizer o cadastro previamente, com CPF, com RG, e alguns até os colaboradores têm que ter reconhecimento facial para poder ter trânsito, né, em a todo setores, momento, né? em alguns setores. Até essa semana... Não, faz uns 15 dias fui em Blumenau, num prédio novo lá que tem lá. Fui levar minha mulher para fazer um exame. E aí o prédio era todo assim, né? Todo com reconhecimento. E o elevador era todo moderno. Tu tinha que só podia entrar no elevador da onde que você ia. Tipo, eu vou no 7º andar e na clínica tal. E aí tu colocava ali e vinha certinho o elevador que ia te levar lá. Tu não podia pegar o elevador que tu quisesse. O elevador Day. Day é que vai para o elevador. Exatamente, é tudo programado hoje, né? Então, hoje a segurança em si, ela tem ampliado, né, o seu campo de atuação, né? E o que isso é bom para nós, né? Isso é bom para o cidadão. Não, total. É tanto que... Desculpa, William, eu te interrompi. Eu assisto muito CNN de manhã e passa a propaganda daquela Verisuri, que exatamente fala sobre isso, né? Que é o atendente ajudando ali, detectamos o nosso alarme que uma janela foi aberta. Tem alguém? Não, não tem. Então vá para o seu quarto, se tranque, já chamamos a polícia, que é exatamente para prevenir esses acontecimentos. Interessantíssimo. A tecnologia ela avançou muito nesse setor, principalmente, né? De vigilância, de monitoramento. E as empresas precisam fazer investimento, né? E até me surpreende, Paulo, tu trazer essa informação de que olha como o mercado está, né? Enquanto muitas empresas estão com dificuldade de capital, de ter equipamento para poder avançar, crescer, né? E está, às vezes, sobrando mão de obra, né? E, no teu caso, é o contrário, né? Tu tá conseguindo fazer investimento e avançar na parte de tecnologia, na parte de equipamento, né? Mas está com dificuldade de mão de obra. E aí a pergunta é a falta, talvez, de... cursos e capacitações, investimento em legislação para regulamentação do setor, de ter, quem sabe, uma melhor remuneração. Eu falo porque, assim, eu tenho primos eu tenho um primo meu até que mora no Rio Grande do Sul, ele já é vigilante, daí, né, regulamentado pela Polícia Federal, tal, sempre trabalhou em bancos, né, Banrisul e companhias lá. E eu me recordo, ele sempre estar nessa profissão porque tinha um salário bom, não é um salário ruim, não, né? Mas por que dessa falta de mão de obra? Assim, que nem eu falei, aqui nessa nossa região aqui é uma região que ela é muito falta disso, entendeu? Dessa questão da necessidade até da mão de obra, da necessidade da mão de obra. Porque tu vê, William, quando eu entrei aqui, só tinha e só tem, na verdade. Vamos tirar banco de lado, né? Só tem uma empresa que hoje tem uma empresa de vigilância regulamentada pela Polícia Federal que trabalha armado. Só existe uma empresa em São João Batista, a Cartonagem Batistense. É a única empresa que tem uma empresa de vigilância armada. Tiramos bancos, né? Porque o banco, todo mundo sabe que só tem vigilante armado porque o seguro exige, né? Porque se não exigisse também eles nem... Talvez nem tivesse. Talvez nem tivesse, né? Então, para tu ver, o nosso mercado, nossa realidade de Tijucas para cá é muito... força com que a gente vá para fora. Que tu vai para o Rio Grande do Sul é totalmente inverso. As empresas todas inverso. Elas são lá você tem uma carta ampla de mercado para tu poder correr, tu tem campo, tu entendeu? Tu tem oportunidades porque as empresas lá, por mais que existam mais empresas, mas você tem mais campo.
você tem mais uma carta maior de clientes para você poder oferecer o teu produto. É a lei da entendeu? oferta e da demanda. Lá tem muita Exatamente. oferta, acaba tendo demanda também. Aqui tem pouca oferta e aí automaticamente Exatamente. restringe a demanda. Né? Aí o que acontece? O cara que ele é um vigilante, eu conheço muitos aqui que são vigilantes formados que estão trabalhando no calçado, que estão trabalhando na construção, porque não tem espaço no mercado na nossa região, entendeu? Então é muito difícil. E aí o que acontece? Aí acaba ficando ruim de mão de obra, apesar de que o salário em si ele não é um salário ruim. Mas a gente também não consegue, porque o salário de um vigilante patrimonial regulamentado é um, o não é outro. E a gente consegue trabalhar com o cliente, porque aqui também existe uma outra coisa. O pessoal chora muito para pagar, entendeu? Então, você consegue fechar um contrato dentro daquilo ali que é a realidade do vigia patrimonial. E muitos não querem, porque daí o cara vai para a construção, vai ganhar mais, vai para um outro setor, vai ganhar mais, e aí, às vezes, acaba sendo essa dificuldade que a gente encontra, entendeu? De ter um profissional ali qualificado. Agora, se São João Batista fosse uma cidade de uns 100 mil, 120 mil habitantes, a realidade seria outra, bem diferente, né? E hoje, o que é a projeção aí da SPP para o futuro? O que tu almeja e quais são as estratégias aí de mercado para... Desde que começamos a SPP, nosso objetivo, que é uma coisa muito difícil, é regulamentar a empresa na Polícia Federal, tá? Porque a exigência é muito grande, né? Até onde nós estamos hoje, para regulamentar ela na Polícia Federal, nós temos que mudar de local. Nós temos que ir para um lugar próprio, portas blindadas, porta chumbada. Virar uma casa da Prosegur quase aí, praticamente. É isso, porque daí para tu regulamentar ela na Polícia Federal, ele tem essas exigências, Sim. entendeu? Porque você vai ter que ter um cofre de armas, você vai ter que ter um local protegido, a tua própria empresa vai ter que ter um vigilante armado 24 horas lá, entendeu? Então, tudo isso são estruturas que exigem investimento, entendeu? E nós estamos correndo atrás disso. Esse é o nosso passo. O nosso passo, a nossa projeção é tornar a nossa empresa uma empresa de concorrência nacional, no mínimo, né? Eu sempre costumo dizer para o meu filho que os nossos filhos e netos são os que vão pegar a melhor fatia do bolo, a mais gostosa, entendeu? Porque nós vamos sovar esse bolo para eles. E se a gente for analisar também, né, Paulo? 9 anos, ela ainda está no processo caminhando. É uma criança. Hoje a empresa que já é, né, regulamentada, mais velha no país hoje, sabe com quem é e quantos anos tem? Cara, eu não sei te dizer precisamente a empresa mais velha. Mas eu entrei uma vez para fazer uma seleção de motorista de carro forte, né? Na Brinks, e eu vi um quadro deles e eles disseram para mim, ó, esse quadro aqui, ele foi tirado com a primeira carruagem nos Estados Unidos, se eu não me engano, ou Canadá, uma coisa assim. Era uma carruagem com o cara todo de rifle, carruagem, né? De cavalo, tudo. Com a marca da Brinks em 1863, entendeu? Mas ela existia já antes, mas ela foi registrada nesse ano como uma empresa de transporte de valores. Então, a segurança patrimonial ela já é muito antiga, né? E acho que essa hoje, entre ela e Prosegur, e tem outras marcas também, né? Sim. Mas hoje em Santa Catarina, a Cronos é catarinense, né? A Cronos é catarinense. A Orcegups também é? Eu acredito que sim, porque a central deles é aqui, né? Em São José. A Cronos, mais ou menos, quantos anos tem? Porque eu conheci o CEO, o fundador, quando eu era mensageiro de hotel, recepcionista de hotel também, lá em Lages. Ele ia fazer venda lá e ia na filial dele lá, e ele sempre se hospedava naquele hotel lá. E esse dia teve uma foto dele nas redes sociais ali. E ela também faz bastante tempo, né? Praticamente deve estar na casa aí dos seus 25, 30 anos, se eu não me engano. Eu não quero te precisar, mas da Cronos eu não sei nada, mas a Orcegups é bem mais velha que isso. A Orcegups, se eu não me engano, ela tem 40 anos de mercado. Né? Então, provavelmente os netos realmente vão surfar aí nessa onda, né, então, de crescimento, né? Mas eu digo para ti que é gostoso, tá? É bom, mantém a gente vivo, ativo, entendeu? Sim. Aquela correria, porque eu gosto da adrenalina, entendeu? Eu volto... Tem que gostar, né? Tem que gostar. E outra coisa, você tem que ter o perfil para o negócio, você tem que ter a chamada para aquilo ali, né? Tem que ser um ministério seu, tem que ser um dom que vem, né? Porque você tem que gostar do que faz. Em qualquer função que você for fazer, você tem que gostar, você tem que investir alma naquilo, entendeu?
Eu queria puxar um assunto aqui que a gente sempre também gosta de abordar e está dentro do propósito da entidade, que é essa questão da sucessão familiar, e tu tocasse aí na questão dos netos e tal, mas hoje o teu filho, o Eliezer é o mais novo? Mais velho. É o mais velho? É o mais velho. Não, não, parece ser o dos homens o mais novo, né? Que tens o Ebenezer, né? Isso. E hoje o Eliezer e a tua menina também estão trabalhando contigo, né? Trabalham contigo. Isso. Como Minha é que nora é? Também, a mulher A nora também. também. Mas como é que você trata essa questão, por exemplo, hoje da sucessão familiar e como é que tu conduz isso, né? Porque família, trabalho da mesma empresa, tem que ter um cuidado em uma... Como é que é a hierarquia, como é que é esse tratamento? É assim, ó, sempre deixo claro para eles, entendeu? Da porta para dentro da empresa, ou seja, em qualquer lugar onde nós estejamos, quando nós tratamos de assunto de empresa, eles têm um líder e eles são liderados. Eu tenho uma visão e eu sou aberto a sugestões, escuto muito ambos, né, o Eliezer e a Gabriela, que dão muitas sugestões, né, e escuto muito eles, mas eu sempre digo para eles, a palavra final sempre é minha, o sim ou não vem de mim. A atuação de vocês se limita aqui, em eu dizer sim ou eu dizer não, entendeu? E outra coisa, não há privilégios, entendeu? Claro que o que eu exijo deles é que a função deles seja cumprida, entendeu? A função, hoje mesmo eu dei uma puxada de orelha na menina, entendeu? Ó, ficou algo pendente aqui, eu preciso disso, pronto. Né? Porque hoje a gente distribui funções, entendeu? Então, eles trabalham dentro dessa forma. E a questão, por exemplo, de sucessão, eu sempre digo para eles, gente, a minha ideia, ela pode continuar com vocês ou ela pode morrer em vocês. Mas, enquanto eu estiver vivo, a minha ideia é essa e ela vai ser feita com vocês ou sem vocês. Porque no momento em que vocês não estiverem mais dentro da minha ideia, eu ver que isso está me prejudicando, vocês não vão mais fazer parte da equipe. Porque isso aqui é algo que deu certo e vai continuar dando certo. E vai ir para frente, com vocês ou sem vocês. Então, trabalho dentro da minha ideia, porque, na verdade, o profissional na área de segurança sou eu. Né? Eles não têm curso na área, não tiveram tipo uma caminhada, passar frio, passar medo, ter confronto, que nem eu tive vários confrontos com criminosos. Então, ter essa experiência, como tratar as pessoas, como conduzir uma situação. Então, eu sempre procuro que eles entrem dentro dessa visão e dentro desse caminho. Ou aceito sugestões, delego autoridade para eles, mas é sempre com a rédea na mão, entendeu? E a questão da sucessão, eu sempre digo para eles, se vocês vê futuro na empresa, entendo que isso aqui é para os filhos de vocês. Então, comprem a minha ideia, vivam a minha ideia e entendo que isso aqui não é meu. Porque a hora que o meu corpo tombar e vai tombar, a hora que o meu corpo tombar, você tem que dar continuidade, você tem que estar preparado para dar continuidade na ideia. Por quê? Porque a ideia pode, na frente, mudar. Ela pode ser ampliada, ela pode ser modificada, mas ela tem que ter uma base. E a base é aquilo que o pai começou. O pai começou dentro dessa visão. Vamos mudar aqui? Dá certo? Não dá. Senta numa mesa de reunião e vê o que dá certo, o que tu pode botar para fazer com que a coisa fique melhor, aprimore, né? Mas vocês têm uma base, entendeu? Então, parte daqui. Show. Paulo, chegamos praticamente ao final aí da nossa entrevista e a gente sempre pede para que o nosso convidado deixe, né, uma mensagem aí, deixe suas considerações finais. A gente sempre também entrega uma lembrança para os nossos convidados, para que você lembre desse momento com a gente aí, na hora de tomar tua água, teu café. Show. E deixamos aí o microfone à tua disposição. Em primeiro lugar, agradecer vocês pela oportunidade, né, por vocês também disponibilizar esse tempo, esse espaço para a gente, né, é muito importante, porque isso vai, né, querendo ou não, isso vai chegar no cliente, entendeu? As pessoas vão conhecer um pouquinho mais do que é a SPP, entendeu? A SPP não vai ficar atrás de uma cortina, né? Vai entrar nos lares. Então, muito obrigado pela oportunidade. O trabalho que vocês fazem é um trabalho excepcional. Parabéns por ele, né? E muito bom estar aqui, descontrair um pouquinho, né? Conversar, sair lá da mesa da direção da empresa e estar aqui é muito gratificante, tá? E dizer que segurança, o amigo estava falando antes, né? Segurança, ela promove segurança.
Então, quando você tem uma empresa, não precisa ser necessariamente a SPP, valorize a empresa que você tem de segurança, porque é exatamente isso. Muitas vezes coisas deixam de acontecer porque você tem a segurança, entendeu? Isso, cara, isso no nosso dia a dia é primordial. Então, às vezes, já teve cliente que chegou em mim e disse assim, Paulo, nós vamos cancelar o contrato porque a gente está cortando gasto. Eu digo, amigo, a segurança é o último cliente que tu tem que dispensar para cortar gasto. Eu disse para ele, porque você pode perceber, uma empresa fale, quebra tudo, mas o último sujeito a sair de dentro daquela empresa fazendo a guarnição é o vigilante. Então, a segurança é em primeiro lugar. Eu disse, porque você não tem como dar um futuro para ninguém sem segurança. Então, você tem que ter a sua própria segurança para que você possa prosseguir num futuro para os seus filhos, né? Então, fica aí a minha dica, o meu recado, de preferência, dê oportunidade para a SPP, mas se não for dar para a SPP, invista em segurança, né? Segurança é sempre essencial na vida das pessoas, né? Show de bola. Zé, suas considerações? Não, meus queridos, como eu sempre digo, né, o podcast, essa troca é aula, né? Então, uma das coisas que mais chamou minha atenção aqui nas falas do Paulo, né, entre todas as outras que ele falou, mas aqui grava para mim, porque faz muito sentido comigo, é analise o seu concorrente, veja o que ele está fazendo, e em vez de fazer igual, faça diferente. Porque quando você se diferencia, que você conquista, e ele deixou isso aqui muito claro. Foi atrás do mentor dele, pediu opinião, perguntou, soube ouvir, soube pôr em prática e comemorando 9 anos, já 10, 15, 20, a sucessão vai vir aí. Amém. Pelos filhos, netos. E agradecer, Paulo, pela disponibilidade. Eu acho que trouxe um pouco mais de clareza do que é o vigia, o vigilante, a diferença de um pro outro. Um tem arma, outro não tem. Isso. Agora eu vou perguntar, cadê? Você é vigia ou vigilante? Agora eu vou entender onde é que eu estou pisando. Mas é interessantíssimo, gente. E realmente concordo com o Paulo, né? A segurança, às vezes, ela pode parecer invisível. E o ideal é que você tenha, porque ele serve como um plano de saúde ou um seguro do carro. Você pede para não precisar usar, mas se precisar, você sabe que tem. Verdade. Exatamente. Na hora que tu falou, veio uma frase aqui para mim que era o seguinte, né? Proteção gera segurança, né? Então, se tu proteja com uma empresa aí, como a SPP. E o Zé trouxe um ponto bastante importante, que é essa questão de análise de concorrência, né? Análise de cenário, criar um diferencial competitivo para o seu negócio, né? Investir também, né? Em tecnologia e ter clareza do futuro, né? Então, saber onde é que quer chegar é um desafio gigante, né? Poder estar homologado à Polícia Federal para você ser uma empresa com porte de armamento e tal. Mas são desafios que nos faz acordar todo dia mais cedo e, principalmente, né, conduzir a empresa para que chegue nesse objetivo. É um dínamo, né? Oi? É um dínamo, né? Então, a gente precisa, principalmente, né, ter isso dentro das nossas empresas, ter esse planejamento de longo prazo, né? A gente, às vezes, vive o dia a dia, o momento. O cenário econômico hoje não é muito favorável, o cenário político também não, mas ele vai passar. Né? A gente tem que entender que ele vai passar. Sempre passou, né? E não é agora que a gente vai, como diz, morrer na praia. Então, a gente precisa estar sempre plantando para colher né, esse plantio. Então, mais uma vez, muito obrigado, Paulo, e a você que nos assistiu e nos ouviu até o momento. Curta, compartilhe, né? E que a gente possa nos ver no próximo CDL Talks. Um abraço, tchau, tchau. Valeu!